de volta com o programa Viva Saúde. Que bom estar com você mais uma vez. E olha, gente, hoje estamos falando sobre AVC. O doutor Alex está explicando para a gente, né, sobre o acidente vascular cerebral, que ainda é uma das principais causas de mortes, ou seja, é preciso que tenhamos cuidado, é preciso que fiquemos atentos aos sinais, aos sintomas, né, desse quadro, que é um quadro que requer muita atenção, muito cuidado, né? Um rápido socorro também para tentar diminuir ao máximo as sequelas e melhorar a recuperação desse paciente. A gente vai continuar agora conversando com o doutor Alex. Doutor Alex, já vou pular direto aqui, mudar de assunto repentinamente aqui contigo. Doutor Alex, fala para a gente essa relação do COVID com o AVC. Se dá em que nível? Realmente existe uma relação? Porque alguns pacientes que adoecem de COVID têm depois como consequência um AVC, acabam tendo esses quadros. Existem relações científicas já comprovadas? Sim, existe sim. Eu vou só, antes de entrar no assunto do COVID, falar uma coisa que eu acabei esquecendo de falar e que você frisou bem. O AVC ele é a segunda causa de mortalidade ainda na população de uma forma geral, isso principalmente nas pessoas idosas, né? Com o passar dos anos, como a gente está dando cada vez um cuidado melhor para o AVC, está diminuindo a mortalidade, mas assim, a previsão nos próximos 30 anos é que ele continue como segunda causa. O que vai aumentar gradualmente é a mortalidade pelas doenças neurodegenerativas. Então, a população está ficando cada vez mais idosa e está morrendo mais de Alzheimer, de Parkinson, doenças neurodegenerativas. Mas, mesmo assim, o AVC vai continuar como segunda causa de mortalidade. E ele é a principal causa de incapacidade no paciente idoso. Quando a gente pega idosos que estão incapazes, estão com déficit funcional, a principal causa ainda é o AVC. Então, vamos passar agora para o COVID, né? Então, o COVID, que é ninguém precisa falar mais sobre a pandemia, né? Sobre a gravidade da doença. Mas, principalmente os pacientes mais graves, eles desenvolvem um estado inflamatório muito intenso, né? Global, não é só no pulmão, nas vias aéreas. E esse estado inflamatório, né? Muitas vezes levam a disfunções de outros órgãos. No sistema nervoso central, a gente tem disfunção em praticamente todas as regiões, todas as síndromes neurológicas praticamente foram descritas. Então, as principais são de mialgia, de dor de cabeça, a clássica perda do olfato e do paladar, né? Então, todo mundo já está reconhecendo esse sintoma hoje em dia. Mas também a gente pode ter polineuropatia, que é uma lesão dos nervos periféricos, a gente pode ter síndromes de Guillain-Barré, a gente pode ter quadros de pacientes comatosos, com encefalopatia, tudo isso pode acontecer. E chama muito a atenção também que aumentaram os casos desses pacientes, né, que vários pacientes foram descritos já, com um aumento tanto de AVCs isquêmicos quanto hemorrágicos, né? Então, o estado inflamatório aumentado, ele aumenta a coagulabilidade do sangue, ele aumenta a inflamação nos vasos de todo o corpo, podendo causar lesão vascular, uma contração do vaso e gerando uma isquemia, ou então a hipercoagulabilidade pela inflamação, ela pode gerar trombos, que pode ocasionar infartos. A gente tem também as alterações cardíacas, e alteração cardíaca, principalmente as arritmias, os infartos, eles podem gerar coágulos que levem a uma lesão isquêmica cerebral também, mas não só isso, os AVCs hemorrágicos também estão com aumento de prevalência nessa população. Então, aqueles pacientes que se internam gravemente por COVID, que ficam internados em UTI, com sedação, entubados por tempo prolongados, muitas vezes, quando eles retornam com sequelas. E aí, quando começa a investigação com o neurologista, que pede a ressonância, vai ver, tem vários AVCs hemorrágicos, muitas vezes pequenos, ou então um só muito grande, vários AVCs isquêmicos, assim, a quantidade está sendo muito grande mesmo. Alguns pacientes chegam a ficar com sequelas no nível de consciência, que o AVC hemorrágico, ele tende a rebaixar mais o nível de consciência do que o isquêmico, né?
Então, quando o paciente começa a ter dificuldade para acordar, né? Então foi retirada a sedação, a gente já está esperando que ele acorde dentro de 2 dias e nada desse paciente acordar, a gente vai ver função renal, a função renal está normal, não justifica ele demorar a acordar tanto, vamos fazer uma investigação, pede uma toma ou uma ressonância e descobre quadros que ocorreram ali durante a sedação, que ninguém nem tinha como ter previsto. Também não dava para fazer ressonâncias diárias no paciente, né? Porque a radiação é muito alta. Então, é bem importante a associação com todos os quadros, não só AVCs isquêmicos e hemorrágicos. Os pacientes têm ficado com cefaleias crônicas, têm ficado com déficits de memória também, são 3 coisas muito comuns. E fadiga crônica, aquele paciente que para realizar as mesmas atividades que ele realizava anteriormente, ele sente um desconforto, uma dificuldade maior do que sentia antes. Então, coisas que ele realizava fácil, agora ele está com dificuldade, está precisando de mais fôlego, digamos assim. Um dos nossos entrevistados que a gente conversou sobre Covid, acho que foi um cardiologista, se não me engano, ele falava que um paciente após o Covid, principalmente nos casos graves, né, é como se você tivesse que se reconhecer novamente, seu organismo pode estar modificado em vários aspectos, então é importante realmente que se faça um check-up depois, porque problemas que não se tinham podem começar a aparecer. Seria mais ou menos por aí também com esse quadro vascular? Exatamente, exatamente. O paciente, e uma coisa que você falou, assim, pacientes principalmente graves, realmente são os principalmente graves, mas é uma doença, assim, interessantíssima, assim, do ponto de vista fisiopatológico, né? Porque tem gente que tem um quadro leve e a memória vai embora de um jeito, assim, fica desatento como nunca foi antes, com dificuldade de reter novas informações, com dificuldade de realizar tarefas simples, com uma fadiga muito importante, mesmo tendo um quadro leve, aquele quadro que não foi internado, não precisou de intubação. É até paradoxal, né? Porque a gente tende a querer relacionar nos quadros graves, mas não necessariamente. Muita gente teve quadro leve de não precisar ir para o hospital e mesmo assim ficou com sequelas respiratórias, de fadiga, de cefaleia, de atenção e de memória. Doutor, em relação aos pacientes jovens, também entra aí nesse espectro também? Também. Outra coisa que é interessante na doença do COVID, né, na infecção pelo COVID, é que ela não poupa os pacientes jovens nesses pontos, né? Então, muita gente está aí tranquilo demais, achando que, não, o COVID no jovem, ele é leve. Mas muitos jovens, eu acho que talvez até os jovens tenham ficado com muito mais sequelas do que os idosos, porque eles estão acharam inicialmente que não iriam pegar a doença, que iria ser um quadro leve, mas acabou se expondo mais, né? Até muitas vezes por necessidade também. E aí acabam ficando com essas sequelas também. Isso daí pode pegar qualquer pessoa de forma indistinta. Pois é, doutor, falamos bastante de doenças, falamos bastante sobre o AVC, falamos também sobre o COVID, mas e então? Vamos falar também de outros pontos importantes. Em relação à nossa saúde neurológica, a gente pode fazer alguma coisa para tentar prevenir, para tentar melhorar a nossa condição? Sim, eu gosto de falar assim, que para a gente prevenir doenças neurodegenerativas, incluindo as neurovasculares, né, que é o AVC, a gente precisa fazer, não existe remédio que você vai comprar numa farmácia, tomar uma pílula mágica e vai ficar ótimo na sua velhice ou daqui a alguns anos, né? A gente precisa fazer 3 coisas que são hábitos de vida saudáveis, né? Então, alimentação saudável, atividade física e colocar nossa mente para funcionar. O nosso cérebro, ele é um órgão como outro qualquer. Se a gente vai para a academia malhar o nosso músculo, a gente tem que, de alguma forma, malhar a nossa cabeça. Então, não existe isso de, eu já estou velho demais para aprender uma atividade nova. Não. Se você deixar o seu cérebro parado, acostumado com as coisas, ele tem uma tendência de causar uma neurodegeneração maior do que aquela pessoa que está o tempo todo aprendendo uma língua nova, um jogo novo, um esporte novo e sempre se reinventando. Além disso, deixar de fumar e deixar de beber, né? Então, são 2 hábitos que são prejudiciais e são fatores de risco para inúmeras doenças. Quando eu falo de atividade física,
eu não estou querendo dizer caminhada ou musculação. Eu gosto de falar para os meus pacientes que quem tem que escolher a atividade física é o próprio paciente. Existem mais de 5.000 esportes no mundo. Você tem que fazer o esporte que lhe dá prazer. Não é a caminhada porque o médico mandou, não é a academia porque o médico mandou. Tem que fazer o esporte. Se você gosta de dança, é dança. Não vai ter coisa melhor para você do que estar dançando 3 vezes na semana, suando, perdendo caloria, feliz da vida fazendo aquilo, em vez de estar fazendo uma caminhada com raiva, que gera uma dor de cabeça, porque não está ali sem gostar, e vai ser até pior para o paciente, né? Então, cada um escolhe o esporte que gosta de fazer, pratica de forma regular, de preferência com orientação de um educador físico, e aí vai depender, quantas vezes é necessário por semana, vai depender da intensidade. O próprio educador físico vai saber dizer e sempre buscando superar os seus próprios limites. Também não tem aquela história, sou idoso, tenho que ir devagarzinho aqui, não. Não, vai hoje no seu limite, no dia que começa, no outro dia, vou fazer em menos tempo. No outro dia, agora eu vou fazer um caminho maior, então eu vou pegar mais peso. E está sempre se superando, tanto em relação à mente quanto em relação à atividade física. Em relação à parte nutricional, né? Idealmente, conversar com um nutricionista para ele dar as melhores orientações, porque vão existir detalhes, né? Então, o paciente é diabético, tem constipação, etc. Esses detalhes vão entrar também na parte nutricional. Mas, de forma geral, comer mais saladas, frutas, verduras, gorduras de origem vegetal e não animal, as carnes brancas, o peixe, o frango, por exemplo, né? Evitando grandes quantidades de carboidratos, que são muito inflamatórios. E tem diversos alimentos que são anti-inflamatórios e que vão fazer muito bem, evitando neurodegenerações. Pode ser que a gente não evite, mas a gente postergue, pode ser que a gente também postergue e também faça um quadro mais lento, ao invés do paciente ter uma evolução rápida, ele tem uma evolução mais lenta e conseguir viver muito mais tempo com aquela doença que ele estava programado, entre aspas, para sofrer. Pois é, e esses hábitos de vida, os bons hábitos de vida, né? A gente já percebeu também que eles vão impactar na sua qualidade de vida como um todo, não só nas doenças neurodegenerativas, mas também nas cardiovasculares, em todos os aspectos, nas respiratórias. Então, é importante realmente que a gente tenha essa consciência, vá criando esses hábitos aos poucos. Se você não consegue, vá dando passinho a passinho, porque é fato, gente, para termos uma saúde de qualidade, tudo vai depender da vida que nós vamos ter, né? Dos hábitos que nós vamos ter, das nossas práticas. Então, é importante que você fique atento aos seus hábitos, à sua alimentação, às suas práticas e atividades. Fique atento, se esforce. Se não ama tanto ainda, tem uma coisa que a gente vai fazendo, vai repetindo e ela vai entrando no automático. Quando entrar no automático, tudo fica mais fácil e você vai ganhar uma qualidade de vida melhor. Vai estar evitando aí uma série de doenças crônicas também. Você vai estar evitando diabetes, vai estar evitando hipertensão, vários outros problemas que podem surgir, ou então até diminuindo aqueles problemas que porventura apareçam ou já tenham aparecido. Estou certa, doutor? É por aí o caminho? Perfeito, perfeito. E a gente cria esses hábitos, como você falou, às vezes é difícil de iniciar, mas quando você faz uma repetição de um hábito durante 21 dias, ele se torna um hábito, né? Então, ele começa a ser enfadonho, mas depois se torna um hábito bom. E nós, os jovens, né, eles preparam o corpo dele a vida toda para o envelhecimento. Mas quando chega no envelhecimento, você tem que continuar tudo aquilo que você faz, porque senão tudo que você construiu, você vai enxergar se destruindo, né? Então tem que fazer os hábitos durante toda a vida para se preparar para a velhice e na velhice para manter aquilo que você conquistou. Nunca é tarde também para começar, você pode ter tido a sua história de vida vai influenciar muito. Tem muita gente que não teve tempo, tinha que trabalhar, tinha filho, tinha isso, tinha aquilo, mas assim, chega um momento que você descansou mais, está podendo agora, então começa. Não é tarde para você começar esses hábitos, né? Isso mesmo, doutor Alex. Obrigada pela sua participação, obrigada pela aula que o senhor deu aqui no programa Viva Saúde. E seja sempre bem-vindo. Volte mais vezes para conversar conosco, para explicar assuntos tão importantes e relevantes para a nossa saúde. Tá certo. Eu que agradeço o convite. Pode convidar mais vezes, que eu estarei aqui com certeza. E digo a todos que criem esses hábitos de vida, que é a melhor forma de melhorar a sua saúde em todos os aspectos,
principalmente no aspecto do humor, para conviver melhor, para poder estar menos estressado e tudo mais, e evitando as doenças neurodegenerativas no final. Obrigada, doutor Alex. Obrigada a você de casa que esteve conosco. Obrigada pela sua companhia, pela sua paciência. Espero que tenha te ajudado a compreender um pouco melhor sobre o acidente vascular cerebral e sobre o autocuidado, né, com a sua vida também. A gente se encontra, então, num próximo programa. Um beijo grande e até breve.